A única coisa que melhora a sua embaixadinha é fazer embaixadinha. A única coisa que melhora a sua escuta é fazer escuta. Você que tem um vocabulário bom e escreve legal, gasta mais tempo assistindo coisas em inglês com legenda em inglês. Coisas em inglês com legenda em inglês vai ajudar muito você a passar esse conhecimento que você já tem do que está escrito, a passar a forma que aquilo é falado de verdade. Opa, aqui é o Vinícius e seja bem-vindo ao How Can I Help You, uma série de encontros ao vivo que eu tenho feito com vocês da minha audiência às 15h15 no meu Instagram praticamente todos os dias. Agora você está a postos a assistir os melhores momentos desses encontros em que a gente conversa sobre como melhorar os estudos de inglês de vocês. Mas agora eu quero te entregar rapidinho uma coisa muito massa. Eu tenho o meu canal de Telegram, onde eu consigo mandar para vocês os materiais das minhas aulas ao vivo e também muitos áudios mostrando um pouco sobre a minha própria rotina de estudos também e passando como vocês podem melhorar a rotina de estudos de inglês de vocês. O Telegram é um aplicativo de mensagens parecido com o WhatsApp e você pode acessar o meu canal acessando aqui o link que está na descrição logo abaixo desse vídeo. Então é isso, seja bem-vindo ao How Can I Help You? Vamos lá assistir os melhores momentos desses encontros. Oi! Oi! Tudo bem, Bárbara? Tudo jóia. Tá falando de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas. Legal. Tô. Como eu posso te ajudar? How can I help you? Então, eu tenho um processo de aprendizado de inglês que já vem por anos. Então, eu começo num cursinho e aí fica maçante e aí eu saio. E eu queria eu mesma organizar os meus estudos. E eu tentei fazer isso. Só que aí chega no momento de a gramática. Na hora que a gente começa a misturar os futuros, os presentes, etc., aquilo tudo bagunça na minha cabeça e eu não consigo me organizar em matéria de... Por exemplo, quando eu escuto, eu sei e entendo o que está sendo dito. Ok. Mas quando eu tenho que montar uma frase, eu sempre fico no basicão. Ok. Legal. E aí então, eu vamos lá. preciso trazer essa realidade da gramática para dentro da rotina de fala e de construção de texto, sabe? Tá bom. Então, você já tem contato com inglês há muito tempo. Sim. Né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. A sua capacidade de entender sempre vai ser maior do que a sua capacidade de falar. Sim. Até no português. Você entende mais português do que você fala. Então, partindo desse pressuposto, aceitar que a realidade é essa. Não tem como mudar. Ah! Eu queria que você falasse Aceita isso. Tem um negócio que você faz, entendeu? Que você começa a falar. Então, vamos lá. Saber que isso é verdade, que você sempre vai entender melhor do que você fala, não significa que você não pode ter meios de melhorar a sua fala. Uma coisa que eu não acredito que vai te ajudar muito é quando você está muito no começo e de cara você quer se jogar na conversa, de cara você quer ir para a fala. Não flui, porque você simplesmente não tem base, você não tem o que falar, você não aprendeu nada ainda, você não vai conseguir simplesmente falar nada. Mas depois de alguns meses, depois de alguns anos, a única coisa que melhora a sua fala depois desse tempo é propriamente falar. Então, você já tem bastante tempo de contato com o inglês, vai no iTalki, por exemplo. Você consegue, por exemplo, encontros de 30 minutos com nativos por $5, por exemplo. Por $5 você consegue sentar com ele lá 30 minutos e conversar. Quando você estiver fazendo esses encontros, primeiro, não se cobra demais, porque falar perfeitamente é uma coisa que a gente não faz nem com a nossa própria língua. Então, mesmo que a gente jogue só palavras-chave, conecte meio errado, onde era on, a gente usou in ou coisas do tipo, mesmo que aconteça esse tipo de coisa, tá tudo bem, porque não é isso que torna a sua frase incompreensível. Sim. Por exemplo, se alguém chega para você e fala, se você fala, por exemplo, thanks to watching, em vez de thanks for watching, dá para entender o que você quis dizer mesmo errando. E essas pecinhas você vai corrigindo ao longo das semanas. Então, não se cobra tanto. Quando você estiver nas conversações, mais ouça do que fale. Joga um tema ali e deixa mais ele falar do que você falar para fluir. E, assim, só é difícil os primeiros. Você vai fazer, por exemplo, vamos supor que você faça um encontro desse de conversação a cada 15 dias. Os 2, 3 primeiros vão ser difíceis. Você vai sentir que tá travando, tá fluindo. Mas quando você cria a rotina, a cada 15 dias você faz isso, a cada 15 dias você faz isso, vai ser cada vez mais fácil. Vai perceber que era mais uma crença que você tinha que você não consegue, do que efetivamente você não conseguir. Sim. Então, é uma questão de tentar. Você já tentou fazer conversação assim? Sim, eu já tentei com canadenses e com americanos. Dá uma travada, né? Assim, dá uma travada. Parece que as palavras somem da sua cabeça. Aí quando você sai de perto da pessoa, você fala, putz, grila, era aquela palavra que eu queria falar e eu sabia. É tipo entrevista de emprego, né?
Você sai da entrevista de emprego, exatamente. nossa, eu poderia ter respondido bem melhor aquilo lá. Então, quando você sai de uma discussão com alguém e falou, ah, droga, eu não usei aquele argumento. Né, Porque, exatamente. E essas coisas vão acontecer. Peraí que deu uma travada aqui em você. Aí, tá travando. Essas coisas vão acontecer de verdade. Mas faz um pedido. Quando você entrar na conversa com ele, pede para a pessoa, o seu tutor que estiver lá com você, pede para ele não ficar te interrompendo. Quando você estiver falando, construindo um raciocínio, às vezes existe esse costume entre professores de ficar corrigindo a pessoa o tempo inteiro. Ela fala uma palavra e você já corrige a pronúncia. Pede para ele não fazer isso, para deixar você concluir o seu pensamento, não importa quanto tempo você demore, não importa se você está errada em alguma pecinha. E pede para no final te dar algum feedback. Só para a conversa fluir, você não ter aquela pressão de o tempo todo estar acertando. Eu costumo fazer assim no portal, inclusive. Como você, por exemplo, organizaria um esquema de aprendizado de gramática para memorização? Porque, por exemplo, eu sei que existe present perfect continuous, eu sei que existe. Mas a parte de memorizar, quando eu bato o olho e falo, isso aqui é present perfect. Não, isso aqui é present perfect continuous, entendeu? Tipo, não acontece. Pelo que eu tô entendendo, você sabe usar essas estruturas, você lê essas estruturas, você entende o que tá acontecendo ali, só que você não lembra o título daquela estrutura. E aí eu não sei, por exemplo, quando eu vou construir um texto, eu leio, aí geralmente quem corrige o texto fala, aqui ficaria melhor o present perfect continuous. Eu falo, então, por quê? Mas me explica uma coisa. Para que você precisa saber esses títulos? Eu queria saber para poder, na hora de eu construir um texto, porque na verdade eu estava tentando estudar para TOEFL. Ok. E eu queria saber me corrigir para evoluir, entende? Para eu saber falar, olha, essa frase aqui melhor fica um present perfect continuous. Ter um embasamento gramatical, entender a gramática. Não que eu acho que seja o mais importante, que eu acredito que a vivência você vai pegando mesmo, porque eu não fico pensando, que é o pretérito imperfeito, ou mais que perfeito. Eu não fico pensando isso no português, que também, né? Verdade. Eu teria que fazer outra coisa, não a profissão que eu tenho hoje. Mas, assim, eu queria ter esse embasamento para memorizar, entende? Para quando eu ver uma estrutura, eu falei, isso aqui, legal. Nesse filme aqui, o cara usou essa frase. Por que ele usou essa e não usou essa? Entendeu? Tá, então vamos lá. Vamos por partes. Vamos por partes. Não. O que você falou é incrível, porque muita gente se identifica com isso, com certeza. Vamos lá. Saber os títulos é uma coisa que é para quem quer estar na área. Por exemplo, se eu falo para você, vamos aprender aqui vamos aprender a expressar que a gente vem fazendo alguma coisa. Eu venho estudando, eu venho tentando, eu venho trabalhando. I've been working, I've been trying, I've been doing whatever. Essa é a estrutura. Eu consigo explicar isso para você sem falar que isso se chama Present Perfect Continuous. E, inclusive, é isso que eu faço. Eu não dou esse título quando eu estou dando essa aula, porque meu objetivo não é, por exemplo, quando eu estou no YouTube, formar pessoas da academia linguística, pessoas que vão estudar sintaxe ou coisas do tipo. Não quero, eu só quero pessoas que entendem o que elas estão ouvindo. Então, é por isso que eu não dou esses títulos. Agora, como é que a gente meio que... Vamos fazer uma associação com o português. Como é que quando a gente fala alguma coisa no português, a gente percebe que está errado? É meio que por intuição. Você pergunta para a pessoa, cara, onde é que você está? Aí a pessoa responde, eu tô em minha casa. Você vê aquela frase e fala, peraí, estranho, né? Tá certo? Tá certo. Só que a gente fala, estou em casa, e não estou em minha casa, sou estranho. Esse soa estranho não veio de um livro. Veio de contato, nunca ouvi dessa forma, me soa estranho. O mesmo vai acontecer com o inglês, se você trata com essa naturalidade. De que, essa frase foi dita usando o present perfect, mas ela não podia ter sido dita usando outra estrutura. Dane-se que poderia ter sido dita. Ela foi dita e a pessoa entendeu que ela foi dita daquele jeito. Eu tô falando do cenário ser humano normal, de que só quer compreender e falar, tá? O TOEFL é outra história. Para quem está se preparando para a prova de proficiência é outra história, tem uma preparação específica. Mas que sugestão que eu vou te dar? Essas estruturas, foge da fórmula, por exemplo, foge daquela tabelinha de present perfect, por exemplo, o have somado, eles colocam o mais, né? Transforma em forma, é doido. Have somado com forma participio, esquece essa fórmula e vai para... Vamos pegar aqui 40 frases com present perfect.
Pega essas 40 frases, desvenda essas frases, adiciona no seu sistema de repetição. Você tem usado o Anki ou alguma coisa de revisão semelhante? Não. O Anki é um aplicativo que você consegue adicionar dentro dele as frases novas que você aprendeu. Chama Anki, A-N-K-I. Você adiciona dentro dele as frases que você aprendeu. Pode anotar aí. Peraí, só um minuto. Ixi. Pode falar. O nome do aplicativo é Anki. A-N-K-I. Uhum. E o nome do site dele é Anki Web, tudo junto. Uhum. Dentro dele, você consegue adicionar as frases novas que você aprendeu. E aí, lá dentro, adicionadas as frases novas que você aprendeu, ele todos os dias te mostra quais frases você tem que revisar naquele dia. É isso que a gente usa para memorizar. Eu uso ele para memorizar. Que legal! Tem um vídeo no meu canal sobre o Anki, inclusive. Eu vou até abrir o meu agora, aqui no computador, para você ver como é que fica essa revisão. Então, o que você faz? Em vez de aprender fórmulas de construção de frases, pega 40 frases, 30 frases que usam o Present Perfect dentro delas. Desvenda essas frases, faz essas pesquisas, entendeu as frases? Adiciona essas frases dentro do seu Anki e vai revisando ao longo dos dias. Mesma coisa com o Present Perfect Continuous, por exemplo. Mesma coisa com o futuro com will. Mesma coisa com o futuro com gonna. E vai adicionando lá dentro ao longo das semanas e deixa que ele te mostra o que você tem que revisar. Por exemplo, olha só. Vou transmitir aqui, vou inverter a minha câmera. Tá. Abri aqui o Anki, tá vendo? English, sentences. Uhum. Isso aqui é um baralho. Eu abro dentro dele e dentro dele tem as frases que eu tenho que estudar naquele dia. Ó, dei sorte, hoje só tem 2. Vamos lá. Aí as frases. In search of valuable jewels, the thief started to rummage through the homeowner's closet. Procurando por joias valiosas, o ladrão começou a fuçar no closet do dono da casa. Aí eu vejo a resposta. Em busca de joias valiosas, o ladrão começou a mexer no closet do dono da casa. Acertei? Acertei. Então eu marco aqui embaixo, bom, que eu acertei. Ah, legal. E aí ele vai para a próxima frase. Então o que acontece? Esse é o único aplicativo que eu realmente recomendo que as pessoas usem, só que não é aquele de que ele te dá o conteúdo para você estudar. Não, ele vem em branco, você adiciona igual o seu caderno, e ao longo dos dias ele vai te fazendo memorizar. Leitura do Anki todos os dias melhora muito nessa sua intuição de perceber melhor quando a coisa está diferente. E não através de fórmula, mas por intuição mesmo. Você ganha feeling. Sim. E Feeling é o poder. esse aplicativo também, ele ajuda na memorização de novas palavras. Sim. Só que não coloque palavras soltas dentro dele. Tipo, apple, maçã. Não faz isso. Coloca tipo, I'd like to have an apple. Coloca a frase inteira e a tradução embaixo inteira. Aprender dentro de contexto assim é ótimo. Então, os termos, se você puder abrir mão o máximo que você pode deles, abra mão. Legal. Foca na frase na prática, mesmo que não importa qual é o nome daquela estrutura, e trabalhe em cima de frases. Muito contato com frases vai te dar intuição. Você pela sua idade, da sua geração, a gente assiste muita série. Sim, Acredito eu não gosto muito de série não, mas gosto de filme. Eu gosto de filme, legal. A gente é naturalmente um consumidor de conteúdo em inglês. Você pode, inclusive, pegar coisas que você conheceu novas, frases completas dentro desses filmes e coisas do tipo, e adicionar também dentro do seu Anki. É ótimo para memorizar frases novas desse jeito também. Mas é isso, assim, mais compreensão, menos fórmula. Sim. É um processo Última mais dúvida, lento, mas ele funciona mais no longo prazo. Dá? Bora? Você aconselha, quando a gente pega para estudar, sei lá, vamos pôr 30 minutos por dia, que seja uma mistura entre speaking, reading and writing, ou segunda reading, terça writing, ou a mescla é o mais interessante? Eu concentro 90% do meu estudo em mandar para dentro. Então, reading, listening. Legal. Se, por exemplo, eu vou ter 3 dias da semana para estudar, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Uma partezinha do de sexta, eu marco uma conversação ali para falar um pouco. Mas assim, o resto da semana é consumo. Reading, listening. Porque uma coisa é causa da outra. Sim. A gente escreve melhor por ler e fala melhor por escutar. Então eu trabalho o que me dá a causa da coisa. Sim. Só que chega num ponto do intermediário para cima que o que vai melhorar a sua fala é falar. Então, sim, em algum momento, sim. Você precisa começar a falar em algum momento para melhorar a sua fala. Mas essa é a menor parte da sua semana. Ah, legal.
Tá bom? Então, Tá bom. quanto tempo... Você tem feito todos os dias? Tipo, segunda a sexta, coisa do tipo? Não consigo todos os dias. Pela Uma ou, rotina de trabalho, uma ou rotina de duas vezes casa. por semana? Quanto é mais ou Sim, menos o o que eu ritmo? tenho feito, por exemplo, é às vezes, por exemplo, eu tô no trânsito, eu coloco o TED para funcionar. Escolho um tema aleatório lá e ponho o TED, fico ouvindo dentro do TED trânsito. Talk? Excelente. Seu nível é ótimo, então. Então, nessa parte é boa, na parte de falar já não garantimos, entendeu? Então, começa a fazer conversação a cada 15 dias. Tenta se programar para isso, para essas conversações a cada 15 dias. Vai valer muito a pena para o nível que você tá, vai deixar fluir. Aquilo que eu te falei, pede pro tutor não ficar te interrompendo, Sim. mais ouça do que fale. E isso vai fazer diferença depois de alguns meses. Só que nunca pare de dedicar a maior parte do seu tempo para mandar para dentro. Tá, legal. Tá bom? Tá. Depois, se você conseguir mandar alguns temas de livros para leitura, para a gente conseguir praticar uma coisa mais legal, porque de vez em quando eu olho o BBC, alguma coisa assim, mas é bem boring, né? Vamos combinar. Notícia embaçada. Você tem que gostar muito. Tem que gostar muito de notícia, mas... E principalmente que você só fica vendo coisa ruim o tempo todo. Não vai ter notícia, tipo assim, olha esse ursinho aqui, fofinho aqui na frente. Não vai ter as coisas assim. Ó, recomendar livro, série, filme, por aí vai, é muito delicado, porque, por exemplo, eu adoro Harry Potter, minha mãe odeia Harry Potter. Então, o que eu sugiro para você de consumo de livro ou coisa do tipo? Tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ser num nível parcialmente compreensível. Fácil demais não te ajuda. Sim. Difícil demais também não te ajuda. Tem que ser aquele nível um pouquinho difícil, que é um pouquinho acima do que o nível que você está agora. Outra coisa, tema que você goste. Não sei, algumas pessoas gostam de gastronomia, vai ler sobre gastronomia. Eu gosto de esportes, gosto de política, gosto de histórias, tipo Percy Jackson, Harry Potter, coisa do tipo, vai ler sobre isso. Então, lê os 2 primeiros capítulos, gostou, termina o livro. Não gostou, vai pro próximo. Não precisa ficar envolvido com o conteúdo que você não gosta. Então, a minha melhor dica para identificar o conteúdo que você gosta é testar. Certo. Faz legal. E se você encontrar o livro, a versão dele escrita, e também alguém narrando ele no YouTube, é excelente. Sempre que eu pego um livro novo, eu sempre busco se tem a narração dele no YouTube. Tanto porque me dá uma média de quanto tempo eu vou demorar para acabar. E também isso ajuda um pouco aquela preguiça de abrir e começar a ler, né? Porque ele começa a ler e você só vai acompanhando. Então ajuda nisso também. Verdade. Thank you so much. Thank you so much. Was it useful? Was it helpful? Te ajudei? Yes, sure. Ok, I'm glad to know that. Feliz em saber. Então a gente se esbarra por aí. Depois manda nos comentários dos vídeos do Instagram ou do YouTube, vem mandando se você tem feito, como é que tem sido, a gente vai acompanhando. Beleza. Obrigada. Beleza, Bárbara? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, beleza? Tudo bem. Eu vi uma pergunta ali, eu me encaixo exatamente nisso, Vinícius. Eu acompanho tu aí em tudo que é rede social. Sou professor também, mas não de inglês. Excelente. Qual o problema? Eu falo, eu escrevo, mas quando você vai falar hi, eu já não entendo mais nada. Ok, tipo, eu sou surda no inglês. Então, se você começa numa conversa de verdade, dá pânico. Dá pânico. O pior é assim, eu já trabalhei com importação e vira e mexe o problema. Eu chegava e começava a falar. Falar. Aí do outro lado a pessoa achava que eu falava, né? Que eu entendia. Se você estava falando, porque você entende. Eu só falava. Você virar para mim agora e falar My name is Vinícius, já não entendo mais nada. É horrível. Eu sou quase surdo. My name is Vinícius. Você entendeu? Então, o que pode se fazer quando você tem esse problema? Tipo, você fala, mas não ouve. Eu não consigo ouvir, eu não consigo entender nada. É horrível. Eu vou lendo, até, por exemplo, se eu pegar algo para ler e eu sei que é o que a pessoa está falando, mesmo assim eu não identifico sons. Ok. Então vamos lá, vamos por parte. Dica, eu te peguei agora, hein? Vamos por parte, excelente. Vamos trabalhar em cima disso aí. É Robert seu nome, né? Isso. É Robert ou Robert? O que você prefere? Não, é Robert mesmo. Robert, é BR, é brasileiro. Robert Brasileiro Wagner ainda no segundo nome, não tem nada de... Tá falando de onde, Robert? Eu falo de Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. Olha só, eu tava aí anteontem. Tá brincando? Sério? Tô falando sério, eu tava no Beto Carreiro esse fim de semana. Ah, você tava lá na Penha, mas ficou hospedado aqui, né?
Eu fiquei hospedado aí e fui lá pra Penha, exatamente. Excelente. Todo mundo. A cidade é linda. Pois é, os melhores É, hotéis. é Então vamos lá, verdade. vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Você sempre vai entender melhor do que você fala. Isso é verdade. Assim, você entende mais português do que você fala português. Mesmo que você não perceba isso. Então, legal. Partindo desse pressuposto, se você fala tão bem, você entende bem sim. O seu bloqueio está em outras coisas que vão além de vocabulário. Por quê? Entender bem vem de duas coisas. Vocabulário, se você não sabe as palavras, é barulho. E outra coisa, costume. Falar português assim é muito fácil. Mas se eu começar a falar português assim muito rápido, você que é nativo me entende, mas alguém que é de fora tentando aprender português não vai me entender. Porque não tem costume. Então, velocidade, grudar uma palavra na outra só vem através de costume. Feitas essas duas coisas, o que vai te travar aqui é psicológico. Autoconfiança, cobrança demais, pressão, medo de não ser entendido, medo de ser pego numa saia justa. Até às vezes medo daquela coisa, né? Eu não entendi, então eu vou acenar e vou torcer para não ser uma pergunta. É mais ou menos isso. Eu lembro quando eu trabalhava, eu sou de São Paulo, eu moro aqui há 16 anos, né? Uhum. Eu trabalhava em São Paulo com importação. Uhum. E aí eu torcia para a pessoa do outro lado falar alguma coisa que eu falava que precisasse documentar, e eu falava, por favor, me mande por e-mail. Ok. Porque aí se tivesse que digitar por e-mail, você digita de boa. Exatamente, que ela digitasse o que ela falou, né? Okay. Aí, mas na realidade era realmente um bloqueio porque eu não entendia. Tá. If I start speaking English like this, can you understand me? Can you understand me? Eu posso te entender. Agora eu não sei o que você falou antes. If I start speaking English, se eu começar a falar assim. Se você inglês, se você pode me entender, sim. Ok. Então, acho que sim. Yeah, you got it. Você entendeu. Eu tô sentindo aquela parada mais de pressão do que qualquer coisa. Porque o que acontece? A gente tem japonês aqui também na escola. Além de inglês, a gente tem japonês também aqui. E a gente percebe uma coisa muito interessante. Os alunos que fazem, eles falam assim: caramba, eu estudo... Acho que ele travou, esperar ele voltar um pouquinho. Não, eu tô te ouvindo, só o vídeo tá rodando aqui. Ok. De qualquer forma, eu vou explicando então. Aí depois de qualquer forma, você carrega depois. Então vamos lá. A gente percebe que os alunos que estudam as duas línguas, tanto japonês quanto inglês, eles falam o seguinte: caramba, na hora que eu vou falar japonês, mesmo que eu não saiba tanto e estudo há menos tempo, flui a conversa. Eu não tenho tanta trava para falar e eu vou falando. Agora, no inglês, dá um desespero, um pânico, uma coisa assim de doido, assim, que minha boca trava e mesmo que eu sei o que eu quero falar, não sai. Eu tenho a sensação, eu tenho essa crença, tirada da fonte Águas de Lindóia, de que isso é porque a vida toda a gente teve muita pressão para falar inglês bem. Uhum. Já japonês, que é uma língua que ninguém nunca, do seu redor, nunca ninguém tentou aprender, você não tentou aprender japonês na escola nem nada disso, nunca foi criado esse ambiente de pressão e cobrança em falar bem japonês. Então, eu acho que quando esse bloqueio surge, mesmo você tendo uma base boa, é uma parada mais psicológica. Então, sabe o que você faz? Você taca o F, taca o dane-se, entendeu? Assim, não entendeu? Se eu não entendi o que você falou, eu peço para repetir. What now? Say it again. Can you repeat, please? Se você não entendeu o que eu disse, a pessoa vai fazer a mesma coisa. Ela vai pedir para você repetir. O fato é, você não precisa de uma língua perfeita para falar bem. A gente não fala português perfeitamente e a gente fala bem. Então, assim, quando você estiver numa situação dessa, não se cobre em entender tudo e não se cobre em falar perfeitamente. Esse falar perfeitamente envolve muitas pecinhas. Por exemplo, aqui é on ou é in? Aqui é to ou é for? Essas pecinhas, se você não tiver certeza qual é, taca a primeira que vier na sua boca. Por exemplo, não sei se é in, on ou at. Usa in. Porque, tipo assim... Eu faço isso. Nessa parte eu faço. O problema realmente é o que você falou, a questão da pressão, né? Eu tenho hoje aqui em Balneário, eu tenho uma equipe de professores particulares, né? Por isso que eu te acompanho vários que dão aula. E nós temos, eu já tive professores de inglês, hoje eu não tenho na equipe, mas eu já tentei daí, né? Falei assim, vou aproveitar, ouvir uma aula, ver como é que vai.
e me bloqueia de um jeito. Mas é o que tu falou, deve ser bem psicológico mesmo. Porque é aquele bloqueio, tipo, eu dou aula de matemática e eu não consigo de geometria. Hum. É uma coisa assim, acontece. Mas é uma boa. Então, Você tem escola aí? Como é é que na- funciona? então, sim, nós somos uma escola, mas é uma escola virtual, escola digital, 100% online. Ah, Aqui é a sede, aqui é onde eu gravo as aulas, aqui é onde a equipe trabalha também, o pessoal ali. Não sabe aí. uhum. Então, aqui é a Olha lá, sede, só que é 100% online. Os nossos alunos são todos à distância no portal de estudos. que legal. Vocês estão falando de qual cidade? Ribeirão Preto. Ô, quente pra caramba, mas o melhor show que tem no Pinguim. Olha muito bem, Conheço, já conhecimentos tive a propaganda, geográficos. quem está assistindo a gente ali, ó, É, para conhecer o Ribeirão. Nossa, Pinguim muito patrocina legal. a gente. Aí, ó. Pois é, olha lá, Ó, a propaganda. essa parada então, travar demais, vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente tenta imaginar que é uma coisa psicológica, o que a gente pode fazer ativamente para melhorar isso? Primeiro trabalhar tirar essa cobrança de acertar demais. Só que a única coisa que melhora a sua embaixadinha é fazer embaixadinha. A única coisa que melhora a sua escuta é fazer escuta. Então, gasta mais tempo escutando. Você que tem um vocabulário bom, escreve legal, gasta mais tempo assistindo coisas em inglês com legenda em inglês. Coisas em inglês com legenda em inglês vai ajudar muito você a passar esse conhecimento que você já tem do que está escrito, a passar a forma que aquilo é falado de verdade. Séries na Netflix, filmes, todo esse tipo de coisa, até vídeos no YouTube tem transcrição em inglês na maioria das vezes. Então isso é uma coisa que vai te ajudar pra caramba, pra quem escreve bem, mas ainda tem a escuta fraca. Escuta fraca é falta de escuta. E assim, eu acho que é uma questão de virar uma chavinha. Alguns meses trabalhando nisso, escutando bastante, alguns meses trabalhando nisso e com pouca cobrança, você vai chegar lá. O que eu sugiro pra você também? Se depois você quiser, depois de alguns meses, marcar algumas conversações com nativos, tem uma ferramenta chamada iTalki, muito bom para isso. Escreve I-T-A-L-K-I, iTalki. E quando você sentar lá com um nativo para conversar um pouco com ele, para praticar a sua fala, pede para ele o seguinte: não fica me interrompendo para me corrigir, não fica me corrigindo enquanto a gente estiver conversando. Deixa fluir, mesmo que esteja tudo errado, e no final, se tiver algum feedback para me passar, aí você me passa, depois que a gente encerrou. Porque isso vai ajudar você a começar a criar um ambiente mais fluido, sem trava demais, sem interromper demais e sem querer acertar o tempo inteiro. Então é um Legal. trabalho de Esse é um formiguinha, mas vai chegar aplicativo? lá. Oi? É um aplicativo, iTalking? O iTalki, ele é tanto pela internet, você consegue acessar pelo seu navegador, como tem aplicativo para celular também. E você consegue marcar umas conversações com nativos a tipo $5 e você marca uma conversação com nativo. Nossa, muito legal, eu não conhecia esse. Depois dá uma olhada por lá. Para quem tá avançado, eu recomendo. Para quem tá começando, não, mas para quem tá avançado, eu recomendo. Então, experimenta fazer isso e, enfim, aceita a sua limitação também, né? Entender que tudo bem, é só eu continuar melhorando, uma hora vai ficar cada vez melhor. Não, acho bem interessante. Legal. Vamos ver se eu marco umas aulas com vocês aí também. Excelente. Olha só, no nosso portal a gente vai ter vagas em janeiro só. Então, Ótimo, não, pra mim eu só abro algumas vagas algumas vezes por ano. Em janeiro a gente vai abrir. Não, porque agora a gente realmente está. Agora é a correria de final de ano, né? Com os alunos, como eu falei, a gente trabalha com reforço aqui. Então, a minha equipe agora está inteira mobilizada no reforço escolar. Então, Excelente. não dá. Mas agora janeiro é o meu mês de férias, né? Então, Que ano doido para professor, né? Deus livre. Mas eu fiz trabalho online, eu estou há 10 anos e a gente trabalha presencial na casa de cada aluno. Entendi. Né? E esse ano a gente teve que migrar para o online. Então, foi uma adaptação bem complicada para todo mundo que trabalha com educação, né? E pior que professor de matemática, por exemplo, eu consigo abrir um Word, transmitir a minha tela e ir escrevendo. Matemática não, né? Você não consegue digitar fórmula no Word. Não. É que como é individual, aí a gente geralmente faz pelo WhatsApp mesmo, e aí você vai escrevendo, coloca a câmera, né? É embaçado. Aí, vamos lá, querido, olha lá, 1 mais 1, não, tem que ser 2, olha lá, e vai fazendo, né? Vamos tirar o Excelente. MMC na fração, né? Mas é bem interessante, eu acho muito legal a questão do online, foi interessante, até eu acompanho vocês por causa disso, né? Na época, acho que vocês
eu não lembro, acho que foi um patrocínio, um Turbinaro, alguma coisa assim, né? Possivelmente eu estava em São Paulo, talvez, que eu tô todo mês, eu estou em São Paulo. Família toda, da capital e de Campinas, então Uhum. todo mês eu tô aí. E aí eu comecei a acompanhar vocês pela questão do online, que eu achei muito interessante, né? E vocês Legal. trabalham mais na conversação, né? Então, na verdade, existe a conversação dentro do portal. O portal é tipo um campus, tem de tudo. Tem sempre coisas novas para você fazer, aulas ao vivo rolando. Mas o material principal já está em aulas gravadas e preparadas todas para estudar quando você quiser, entendeu? Existe a conversação, existe aulas ao vivo toda semana, mas isso é tudo complementar. Você faz além de ter todo o material já pronto. E você tem grupos de conversação, tipo só conversação? A gente faz conversação individual. O aluno, quando chega no momento certo, a gente libera para ele um calendário, ele marca com a gente e faz a conversação com o professor. Perfeito. Olha que a gente ainda vai fazer uma parceria, hein? Vou pegar aluno aqui da nossa região ali para vocês também. Olha só. Então, Olha que ó, loucura. mão na massa, foca no processo. Assim, a fala é realmente uma parada que é lá na frente, assim, é a última habilidade que você desenvolve. Então, demora mesmo, né? Fazer o quê? Demora mesmo. Não, mas ótimo, valeu o papo. Então, perfeito. Continuo acompanhando vocês aqui, que deve ter mais gente aí para entrar na fila. É excelente. Já conversei até com 2 aqui hoje, já vou até encerrar por aqui. Mas eu pretendo fazer esse tipo de chamada todos os dias. Eu vou pegar esses vídeos depois, transformar em vídeos pro YouTube também. Mas Isso. vai ficar bem massa. Legal, Ok? legal. Então, continua Então quem espero que eu tenha ajudado. acompanhando, né? Ajudou sim. Querido, ótimo, uma boa noite para você. Então, abraço, Valeu, Robert. sucesso aí. Abraço, Valeu. bons estudos, vão na massa. Valeu. Tchau, tchau.